Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, a vocês que nos acompanham através da plataforma digital do Convento da Penha, hoje celebramos a festa de nosso Pai São Francisco de Assis. O tema central das leituras de hoje, o tema central é a vinha. Vinha. Domingo passado nós tivemos a parábola dos dois filhos, o pai que mandou os dois filhos para a vinha. Um disse que ia, acabou não indo, e o outro disse que não ia, acabou indo, né? Hoje, 27º domingo do tempo comum. A primeira leitura do profeta Isaías, o profeta canta o cântico da vinha. Lindíssimo o texto. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. E diz o profeta: que tipo de uva, que tipo de produção o Senhor esperava desta vinha? Esta vinha produziu de fato o que ele esperava? Não produziu. O Senhor esperava, diz o profeta, frutos de justiça, e eis as injustiças. Esperava frutos de bondade, e eis a iniquidade. As uvas boas esperadas não vieram. As obras de bondade em favor do próximo não vieram. As uvas azedas colhidas são as injustiças e iniquidades praticadas pelo povo. O Evangelho de hoje nos fala, vai na mesma linha. E esta vinha, caríssimos irmãos e irmãs, se refere ao povo da aliança, se refere ao povo de Israel, se refere, por que não dizer, a todos nós, somos vinha do Senhor. Somos vinha do Senhor. Só que nem sempre produzimos aquilo que Ele espera. E muitas vezes, quando você vai tentar corrigir, mostrar ao outro que ele está errado, com licença, vou tirar a máscara, que o outro está errado, que ele diz, a vida é minha, eu faço o que eu... Gente... A vida é minha, eu faço o que eu quero. Ah, é? Depois aguente as consequências. Assuma as consequências desta irresponsabilidade. Porque a vida é dom. Nós não somos donos da nossa vida. É apenas uma doação que nos foi concedida. Mas a nossa arrogância, a nossa prepotência, muitas vezes nos leva a dizer, olha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Aí diz, o dono da vinha, ele vai prestar conta disso. Interessante, caríssimos irmãos e irmãs, que não há queixas do dono quanto à qualidade dos frutos, não há. No texto do Evangelho que ouvimos, nós não vemos o dono se queixar da qualidade da uva, da qualidade dos frutos. O problema está onde? Na administração. A questão não é o fruto, a questão é a administração, a má gestão, a má administração. Em vez de apenas trabalhar e administrar a vinha, aqueles vinhateiros tinham se apossado do que não lhes pertencia e ainda praticaram abomináveis atos de violência. E ser violento é ser contra o reino.
Ser violento é ser contra, de fato, a paz. Ser violento, de fato, é ser contra a vida. Isso tem que ficar claro. Ser violento é ser contra o projeto de Jesus. É ser contra o Evangelho. O Evangelho. Em momento algum, Jesus fala de vingança do dono da vinha, caríssimos irmãos e irmãs. O relato bíblico, o belíssimo texto de Mateus, não fala que o proprietário se vingou daqueles que foram infiéis, daqueles que foram cruéis, daqueles que foram truculentos com os que lhes foi enviado, para exigir de fato prestação de contas da missão. Violência não é uma característica de Deus. A atitude do dono da vinha será de destituir do poder os vinhateiros homicidas, entregando tal administração a outro povo. Caríssimos irmãos e irmãs, no pouco ou no muito, devemos ser solidários, devemos ser fraternos, no pouco ou no muito. A vinha nos foi entregue para cuidarmos, não para nos apossarmos dela. A natureza nos foi entregue para cuidarmos, para servir-nos, e não para nos apossarmos dela, não para destruirmos, não para violá-la. A vida não é nossa, portanto. Não somos proprietários dela, mas sim administradores. Somos administradores da vida. Cuidadores, promotores, defensores. Pois tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Nos cabe apenas cuidar daquilo que Ele nos confiou. Neste cuidar, caríssimos irmãos e irmãs, está a natureza, está o meio ambiente, está a família, está a sociedade, está a nossa própria vida. Cuidar. Quando nos comportamos não como administradores, mas como senhores, donos, exploradores dos bens criados, acabamos por promover queimadas. A Amazônia grita, o Pantanal sofre, a natureza grita, grito de dor, de sofrimento, pois está sendo violentada. O fogo está destruindo, morte, destruição. E quem são os causadores disso? Aqueles que a exploram, aqueles que a destroem. Caríssimos irmãos e irmãs, às vezes nos angustiamos, nos inquietamos quando vemos de fato um animal ser maltratado. Isso deve nos incomodar. Mas muitas vezes nos incomodamos quando vemos um ser humano ter tratamento pior. Essa insensibilidade não podemos ter. Às vezes nos emocionamos quando vemos um animal ser maltratado, mas não nos emocionamos vendo uma onça morrer queimada no Pantanal. Não nos emocionamos ver um tamanduá, um tatu, uma cobra, insetos serem queimados. Às vezes não nos emocionamos com isso. Onde está a nossa sensibilidade? Onde está, de fato, a nossa responsabilidade do cuidar? Hoje, ao celebrarmos São Francisco de Assis, o padroeiro da ecologia, aquele que fez da natureza a sua mãe, a sua casa, devemos nos perguntar como estamos cuidando desta casa,
Como estamos cuidando de fato dos bens que nos foi confiado, dos bens naturais. E como se não bastasse todo o desrespeito à mãe natureza, que grita, que implora, neste momento, ainda vamos ter que ver decretos sendo assinados contra os manguezais. Os manguezais podem ser explorados para bens imobiliários. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, esta é a vinha. Esta é a vinha. Esta é a plantação. Esta é a propriedade a qual o Senhor nos confiou como cuidadores. E como estamos cuidando? Estamos cuidando de fato? Como está sendo o nosso papel no cultivo da vinha do Senhor? Como está sendo? Como está sendo? Quando lá na sua casa você separa o lixo, você está cuidando. Quando lá na sua casa, aí na sua casa, você controla o consumo de água, você está cuidando. Quando você procura ser solidário, ser fraterno, você está cuidando do outro, está cuidando de fato da grande e bela vinha a qual o Senhor lhe confiou. Cuidemos da vida, sejamos de fato promotores da vida e não promotores da morte. Como São Francisco de Assis, de fato, sejamos promotores da paz e não promotores da violência, da truculência, da insolência, da intolerância. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a cultivarmos de fato esta vinha chamada vida, para que ela possa produzir e dar os frutos tão esperados que Ele aguarda. Todos nós somos responsáveis. Senhor nosso Deus, a exemplo de São Francisco de Assis, lhe pedimos hoje, ajude-nos a sermos de fato cuidadores da tua vinha que é a vida. Ajude-nos a sermos cuidadores da natureza, nossa mãe, nossa casa comum. Ajude-nos, Senhor, a sermos de fato promotores da vida, da paz e não da violência. Que São Francisco de Assis nos ajude também nessa nobre, árdua e difícil missão.